No vídeo de hoje eu vou falar sobre 8 hábitos que vão triplicar o seu salário em um curto período de tempo. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Mente de Milhão. Eu sou Robson Andrade e no vídeo de hoje eu vou falar sobre 8 hábitos que vão fazer o seu salário multiplicar em um período menor de tempo, ou a sua renda, vamos se dizer assim. Quando falamos em cuidar do nosso pequeno dinheiro, do nosso pequeno salário, geralmente é uma coisa que foge um pouco das mãos de muitas pessoas, principalmente quando não se tem um bom controle ou quando não se tem um pequeno desejo de querer economizar ou de poupar aquilo que dá tanto trabalho para ganhar durante o mês, é o seu valioso salário ou a sua valiosa renda que você faz através de um pequeno negócio ou de qualquer coisa de forma autônoma que você faça. No vídeo de hoje então eu vou falar sobre alguns hábitos que vão aí te ajudar a mudar essa realidade que às vezes é o que você vive no momento. Antes de mais nada eu gostaria de pedir que, se você não for inscrito no canal, que você se inscreva e ajude esse jovem canal a seguir adiante, e vai ajudar bastante a gente aí. Já agradeço desde já a todos que já são inscritos e sejam bem-vindos os novos inscritos também. Mas sem mais enrolação, vamos direto ao que interessa, né? O primeiro hábito que é importante para você entender um pouco melhor e controlar melhor suas rendas, o seu salário e suas despesas, é o fato de você parar e olhar um pouco melhor de que forma você vai distribuir mensalmente esse valor. Porque a maioria das pessoas, quando recebem um salário, geralmente a ordem que elas fazem para possivelmente poupar uma quantia ou talvez fazer algo relacionado a investimento, elas primeiro focam seu salário em despesas fixas. Geralmente essas despesas não tem para onde fugir, são aquelas despesas que eu não tenho a obrigação, que eu não tenho como fugir delas, vamos dizer assim, que é, por exemplo, um aluguel, é uma conta de água, uma conta de luz, as compras do mês, da semana, enfim. Essas são as despesas fixas, aquelas despesas que eu não tenho como evitar de pagá-las, que são essenciais, teoricamente são as despesas essenciais para mim. Depois elas gastam com coisas variáveis, com coisas que você gasta no seu dia a dia que às vezes você nem percebe, e por final pensam às vezes em poupar, em fazer uma reserva de emergência ou investir uma quantia mínima sequer. E a primeira coisa que você deve rever são essas questões. Primeiramente, é claro, além das suas obrigações fixas que você não pode deixar de desembolsar mensalmente para poder viver, você deve principalmente se pagar. É o hábito de se pagar primeiramente. É algo que muitos autores de livros aí famosos falam a respeito, que as pessoas têm um hábito primeiramente de arcar com despesas e com gastos desnecessários para depois talvez pensarem em se pagar, mas que seria até totalmente ao reverso disso que deveria ser feito, onde você primeiro deve criar o hábito de se pagar, de investir em uma pequena poupança, em uma pequena reserva de emergência, para caso ocorra algum imprevisto, você tá pronto para isso, e depois, caso sobrar um valorzinho, você gaste, vamos se dizer assim. Mas para muitas pessoas é bem mais fácil eu passar minha semana escolhendo qual a próxima balada que eu vou passar o fim de semana, gastando o salário que eu tive o trabalho inteiro de passar um mês trabalhando para receber, do que às vezes pensar em falar: poxa, eu vou guardar 30% do que eu recebi, do que me restou depois das minhas despesas esse mês, eu vou economizar para mim às vezes fazer uma viagem daqui a um ano, comprar um carro daqui a 2 anos ou coisas do tipo. São esses tipos de pensamento e meio que planejamento que as pessoas precisam melhorar para se ter um controle melhor. Até porque não adianta, né? Às vezes eu posso ganhar 100 mil reais por mês, mas eu também gasto 100 mil, tenho despesa de 100 mil, então fica meio sem sentido. Que seria justamente o segundo hábito, é a questão de você mentalizar e visualizar o que você deseja a longo prazo, ou o que você quer fazer ao longo do tempo. Se você, por exemplo, quer comprar um apartamento, é claro que você quer comprar um apartamento, mas o que você está fazendo de planejamento, de economia, vamos dizer assim, para que esse processo talvez seja mais rápido, o seu objetivo seja atingido. Então, o segundo hábito é realmente falando sobre como você deve mentalizar e projetar os seus objetivos a médio ou longo prazo. O terceiro hábito é o hábito de criar os seus próprios truques mentais, às vezes para evitar se desgastar desnecessariamente, ou por exemplo ficar gastando por impulso, que é o que ocorre com muitos de nós muitas vezes, que nem percebemos. São aqueles gastos impulsionados às vezes por uma propaganda de TV ou por alguma propaganda que passamos em frente às lojas e acabamos comprando sem às vezes nem necessidade de ter. Então esses truques é mais ou menos você criar obrigações para si mesmo, você criar pequenas metas, vamos dizer. Esse mês eu tenho um objetivo de não gastar tanto assim com lanches, por exemplo. Esse mês eu quero economizar mais com questões de combustível, de automóvel. Esse mês eu pretendo investir um pouco melhor no meu autoconhecimento. São pequenas metas e pequenas obrigações que você pode ir criando
para si mesmo, pois é muito fácil você criar uma obrigação para terceiros do que para si mesmo, porque às vezes você faz uma obrigação, você cria uma obrigação, vamos dizer assim, quando você tem que pagar uma fatura de cartão, é uma obrigação com terceiros que você criou e você se vê obrigado e muitas vezes você paga. Então por que às vezes você também não pode pensar um pouco melhor em criar uma obrigação para si mesmo? É o hábito, é aquele hábito de se pagar. Se você consegue arcar com as obrigações de pagar um boleto, um juros de um empréstimo, coisa do tipo, você também pode pensar em criar essa mesma obrigação para si mesmo. O quarto hábito que também vai te ajudar é o hábito de você viver como se fosse um milionário secreto. Poxa, mas como assim? Se eu tô pensando em economizar, eu vou fazer algo que é totalmente contra querer ser um milionário? Calma, não é nesse sentido que eu tô falando. Se você for parar para olhar as pessoas que têm muita grana mesmo, os mais ricos do mundo, eles não estão vivendo aí para se expor. É claro que às vezes dos nossos olhos, igual o homem que foi à lua, que nem o Jeff Bezos, isso ali é ostentação, mas para ele não é. Ele fez aquilo porque já era um objetivo dele há muitos anos e ele trabalhou muito para conseguir. Então mesmo assim, para nós, aos nossos olhos, seja uma forma de ostentar, para ele aquilo ali é simplesmente algo como se fosse o básico. Afinal, a quantia que ele tem de dinheiro é totalmente desproporcional praticamente à população de um país inteiro, pode-se dizer. O que uma pessoa só tem. Então para ele se torna algo mínimo, um gasto daquele ou outro gasto qualquer que ele faça. Se torna algo mínimo que não vai sofrer impacto nenhum no bolso dele. É a mesma coisa, o sentido é o nosso também, de viver igual milionário secreto. É viver de forma discreta, é procurar viver bem, mas sem ter que se expor tanto assim para os outros, para querer às vezes impressionar. Que esse hábito de querer impressionar muitas vezes as outras pessoas, de querer mascarar uma realidade que nem é sua, é o que te faz morrer na pobreza, é o que te faz morrer sendo medíocre como sempre. Você vai estar vivendo uma maquiagem ali, mas por trás você é apenas mais um miserável, vamos se dizer assim. Um miserável que tá querendo criar uma falsa imagem para se sentir melhor. E você pode parar para olhar. Poucos milionários aí que realmente começaram às vezes do zero, pobres igual a maioria de nós, não fazem questão de se expor. Andam com roupas simples, com carros simples, vivem em casas muitas vezes simples também e que tem dinheiro para comprar a casa que quer, o carro que quer, mas que isso não é uma questão. Então às vezes o nosso pensamento de ter um pouco mais minimalismo dentro da nossa realidade contribui para que a gente controle melhor aquele que é tão valioso para nós, que é o que a gente ganha em troca do nosso tempo. O quinto hábito é a questão de você aprender a fazer o seu próprio controle de fluxo de caixa. É você saber quanto que entra na sua conta no dia do seu pagamento, por exemplo, ou no mês, e você saber o quanto sai. Pois imagine que você receba R$1.000, você tem R$1.000 de salário, se você tem 1.500 de saída, ou seja, você está gastando muito mais do que o que você recebe. E não precisa nem ser nenhum professor de matemática para ter uma noção de que se eu ganho 1.000, o mínimo que eu posso fazer é tentar manter a minha margem dos 1.000 também, e não ultrapassar, vamos dizer assim, igual comprar coisas no cartão de crédito. Se eu tenho um limite de 500 lá e eu ganho 1.000 e eu já gastei esses 1.000 com outras despesas e eu preciso comprar alguma coisa, provavelmente eu vou recorrer a esse cartão. Mas aí é que tá o problema. E no mês que vem eu vou ter os mesmos 1.000 e mais 500 a mais de despesa já garantida que eu vou ter a obrigação de pagar. Então é muito importante às vezes você parar e anotar, fazer uma simples anotação dos seus objetivos, de quanto eu tô recebendo, de quanto eu tô gastando, porque aí você vai conseguir ver coisas que às vezes você não vê, porque você só vai passando cartão ali, passa cartão lá, compra uma coisinha ali, e quando você for parar para ver todos esses picadinhos que você consome, é desnecessário, e você vai começar a ter um proveito melhor desse dinheiro que você poderia ter feito algo melhor, ao invés de estar gastando tão desnecessariamente. O sexto hábito que também é importante é a questão das dívidas. O mais fácil que você puder, o mais rápido que você puder se livrar das dívidas, que você procure melhores formas de se livrar. É claro que no momento que vivemos, a questão de dívida é praticamente impossível para a maioria das pessoas, mas que é importante você tentar o máximo possível se endividar e se livrar daquelas dívidas que você já tem, por exemplo, e evitar novamente que você a tenha. Ou se você vive pendurado em dívidas, dificilmente você vai conseguir dar uma qualidade melhor de vida para si mesmo, ou você vai apenas ficar vivendo para pagar essas dívidas em uma bola de neve que você não vai sair nunca mais, e aí que vem a frustração. O sétimo hábito é o hábito de aumentar a renda, né? Muitas vezes não está só relacionado ao que você gasta, igual tem um livro que fala bastante, se eu não me engano até o de Robert Kiyosaki, ele fala em uma parte do livro a respeito do que as pessoas ficam muito preocupadas às vezes só com o que gastam, mas que elas não se preocupam também em aumentar suas rendas. É às vezes você procurar investir em um estudo, em uma qualificação melhor, em um pensamento, em uma capacitação para ganhar um pouco melhor, vamos se dizer. Pois se você vive um nível financeiro com, por exemplo, R$2.000, e às vezes você ganhar 4, provavelmente você vai aumentar o seu nível de gasto, de despesa também. E às vezes é isso que é importante você parar para analisar. Não necessariamente eu ganhar
ganhar mais quer dizer que eu também tenho que elevar minhas despesas ou coisas do tipo. Você tem que se preocupar sim, é claro, em ganhar mais e não somente nas despesas. E aí é que vale, ó. Às vezes você pode fazer um bico, igual muitas pessoas fazem no fim de semana. Poxa, eu já trabalho, mas tá sobrando um tempinho, ou eu tenho coragem de fazer, eu vou fazer um bico. Eu abro uma lanchonete na minha cozinha, vendo no iFood, ou faço um bico de Uber. Enfim, tem várias coisas aí que podem ser feitas aí com horas que às vezes é gasta de forma desnecessária ou sem ter nenhum tipo de retorno para você mesmo. O oitavo hábito, que é bem importante até para que você consiga o aumento da sua renda também, é a questão dos estudos. É você ler, é você procurar ler livros que melhorem o seu pensamento, que melhorem a sua educação, tanto financeira quanto às vezes em questão de comunicação, de evolução mental e coisas afins. É muito importante para você que quer entender melhor sobre até seus próprios gastos, ou como funciona o mundo dos negócios ou coisas relacionadas, ou aquilo que você tanto tem afinidade, né, independente do que seja. É muito importante para nós, para qualquer pessoa que queira chegar a outro nível das coisas, que estude, que você estude, que você leia. Esse é um dos principais pontos, eu acredito que o mais importante entre todos a ser considerado, a questão do estudo, pois sempre tem algo novo para se aprender, algo novo para se estudar todos os dias. Isso é fato. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês em breve. Até mais.